Em Chapecó, Santa Catarina, a justiça foi acionada por causa do rompimento de um relacionamento amoroso. A mágoa começou porque 7 meses depois do noivado, a união foi desfeita por telefone. Surpresa com a atitude do futuro marido, a noiva entrou com a ação de indenização. O fim dessa história você confere agora na reportagem de Natália Soares. Antes de se casar, a cerimônia do noivado sempre foi um fato social. Um compromisso que, ao passar dos anos, começou a ser tratado como um pré-contrato de casamento, com a união da afetividade. Mas será que uma pessoa deve ser indenizada por um ex-companheiro que acabou com o relacionamento? Se ele me trair, aí sim, com certeza. Mas se não, entra no acordo. Se não for por uma traição, aí não deveria, né? Se separasse normal mesmo. Não deveria ter indenização, não. Eu acho que de forma nenhuma, porque se terminou foi um consentimento dos dois que as coisas não estavam dando mais certo. Em Chapecó, cidade de Santa Catarina, uma mulher recorreu à justiça por causa do compromisso. O casal tinha noivado em março de 2005 e em outubro o noivo terminou a relação por telefone. A mulher se sentiu ofendida e por isso pediu indenização por danos morais. Mas a justiça não aceitou o pedido porque não se configurou um ato ilícito, já que ninguém é obrigado a permanecer unido com outra pessoa que não queira. Se o rompimento se deu de uma forma injustificada, ele tem direito de pedir danos pelo aquilo que ele sentiu. Agora, se o rompimento é por telefone, não é uma forma correta de se romper um noivado, evidentemente, mas qual foi o dano? Onde é que essa noiva ficou exposta? Ela ficou com raiva, isso eu tenho certeza. Mas onde é que ela ficou exposta? A dignidade dela, a honra dela. Quer dizer, então, dentro desse contexto, é que você tem que fazer uma avaliação sobre os danos. E a convidada de hoje para tratar sobre esse tema é a advogada de família Denise Bastos Moreira. Boa tarde, doutora Denise. Boa tarde, Ana. Bom, doutora, como a gente viu nessa reportagem, nesse caso a noiva não conseguiu a indenização. Mas existem muitos casos que a decisão é contrária. O noivo acaba conseguindo essa indenização, mesmo não tendo nada na legislação que obrigue o noivo ou a noiva a ter esse compromisso no noivado. Eu queria entender o porquê disso. Cada caso é visto de uma forma diferente? Exato. Cada caso é visto de uma forma diferente. Envolvem situações diversas, né? Então, assim como esse que nós vimos que não foi concedida ali a indenização, né? A noiva que se sentiu ali ofendida pelo telefonema, né? Pelo término da relação por telefone, nós já tivemos outros casos que ocorreu da mesma forma. Um caso, por exemplo, de que o rompimento se deu num chá de panela, né, no momento do chá de panela e também por telefone. E, nesse caso, houve a indenização. Né? Tudo depende de como vai se comprovar essa dor sofrida, né, pela noiva ou pelo noivo, porque a situação também pode se dar de forma contrária, né, não só a noiva, né? O que a gente tem que ter em mente é que nós temos alguns princípios que são norteadores aí das relações entre os particulares. E esses princípios também se refletem no âmbito do direito de família. Né? O princípio da sociabilidade, por exemplo, que trata da função social da família, da função social dos contratos, né? O princípio da eticidade, onde nós temos a boa-fé, né? Moralidade, principalmente a questão da boa-fé. Né? Então, como se dá esse rompimento é que é a grande questão. E a comprovação dessa dor sofrida, ou pelo noivo ou pela noiva, com esse rompimento. Ok. E sobre esse tema, temos uma pergunta feita pela nossa equipe nas ruas. Confira. Meu nome é Everaldo Vilar, sou motorista. Gostaria de fazer uma pergunta. Se o noivado acabar por traição, é mais fácil ter uma indenização? Então, a questão da traição foi até o que muita gente comentou na reportagem. É mais fácil ganhar uma indenização sendo por traição, rompimento? Não exatamente. Como eu disse no início, tudo depende da questão de prova da situação, né? Para se comprovar realmente aquela dor sofrida. Né? Nesse caso, ensejaria uma ação de indenização, né? No âmbito da responsabilidade civil. Né? Então, nós teríamos que ter aí um ato ilícito, né? Que estaria contrariando, pelo menos, o princípio da questão da boa-fé. Como se deu esse rompimento? Não
não só pelo fato da traição pura e simples, mas como nós comprovaríamos esse tipo de traição para que dali nós tivéssemos uma possibilidade indenizatória. A época em que o noivado chega a ser rompido, se é perto do casamento ou com um tempo antes, isso também pode entrar, dar margem para indenização? Sim, também pode se refletir, com certeza, né? E aí não só os danos materiais, né, com tudo que já foi gasto pelo outro, mas também os danos morais, se já tem convites, né, distribuídos, se já estaria próximo ou no momento exato até do casamento, né? Como se diz, casamento a gente desmancha na porta da igreja, mas há que ter um cuidado, pelo menos aí com o princípio da questão da boa-fé, questão moral, a questão do respeito ao outro, né? E a questão do namoro de muitos anos, ele também pode entrar nessa questão do noivado, no caso de um rompimento? Não, o namoro de muito tempo, ele tem algumas diferenças do noivado ou esponsais, como se diz, né? Quando se considera noivado, considera-se que houve um compromisso formal realmente firmado perante aquela sociedade, né? Já o namoro não seria, não teria essa mesma vertente. Mesmo o casal já possuindo imóveis em comum, ou até morando juntos? Sim, aí poderíamos ter assim até a comprovação de um relacionamento mesmo, até mesmo uma união estável já poderia se configurar. Ok. E agora mais uma pergunta sobre o tema. Meu nome é Regina Rodrigues, sou estudante. E os presentes que a gente já tiver ganhado, o que é que eu faço? Então, a gente acabou iniciando essa questão dos presentes, né? Quando vai mais além, aí entra no fato o dano material. Sim, sim. No caso dos presentes, eles foram recebidos pelo casal, né? Então, seria de bom tom que entrassem num acordo para dividir esses presentes ou... Primeiramente, eu aconselharia até que procurassem quem deu o presente para devolvê-lo. E como é que fica, então, doutora, também a questão dos convidados que gastaram com presente, passagem aérea para o casamento, enfim, eles também podem receber alguma indenização? Como eu disse no início, tudo depende, é uma questão de prova. Aquele que alega, aquele que pretende a indenização, ele tem que ter uma prova robusta, né, do que ele estaria sofrendo. Aí não entraria talvez o dano moral para os convidados, mas acredito que entraria o dano material. Aquilo que foi despendido por eles pode sim, se eles se sentiram ali prejudicados, né, por esse ato inconsequente, né, eles podem sim buscar a indenização pelo dano material. Ok, doutora, obrigada pela participação. Tenha uma ótima tarde. Obrigada a você.